Olá, mamãezinhas! Bem-vindas ao canal da Tati Takahasi e hoje vamos falar sobre itens necessários para o enxoval do seu bebê. Antes da gente ir para o vídeo, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, deixem um like para mim e comentem aqui embaixo depois se vocês concordam com o meu ponto de vista. Vamos lá para o vídeo então? Mamãezinhas, se você chegou até aqui, com certeza você está em busca daqueles itens que são realmente importantes na hora que você montar o enxoval do seu bebê, mas agora eu não estou falando de roupinhas, nem de fraldas e nem de coeiros. Eu estou falando sobre móveis ou itens portáteis, ok? Vamos lá então. O primeiro item que eu categorizei aqui foi o carrinho de bebê que tem a opção de Moisés. Por que essa opção? Porque nos primeiros dias você vai deixar o bebê mais do seu lado. E esse carrinho, ele te permite essa mobilidade com mais facilidade. E na hora de dormir, você pode colocar o carrinho ao lado da cama, o que te facilita muito o acesso ao bebê durante a noite. Principalmente nos primeiros dias, nos primeiros meses, que o bebê demanda muito da mamãe. Então, esse carrinho, ele ajuda muito, muito mesmo. Até para você não precisar se deslocar de um cômodo para o outro, te ajuda bastante até você a conseguir descansar um pouco durante as mamadas do seu bebê. Um outro item, o segundo item que eu coloquei aqui, é uma banheira alta, aquelas banheiras com pezinhos. Porque dependendo do seu tipo de parto, aquelas banheiras baixinhas incomodam um pouco. Por exemplo, eu tive cesárea, então eu jamais iria conseguir abaixar para dar o banho na minha pequena. Então eu sempre utilizei essas banheiras mais altas para dar o banho nela, até eu perder o medo e começar a dar banho nela no chuveiro mesmo, no meu colo. Um terceiro item que eu acho importante é você ter um lugar próprio para trocar esse bebê e que da mesma forma da banheira seja um local mais alto. Tem até essas banheiras que tem os trocadores já junto, conjugado. Eu não achava prático, eu tinha, mas eu não utilizava. Então eu tinha um balcão aqui em casa que ele era mais alto e que ele me servia como uma cômoda, né? Então eu colocava o bebê ali e trocava o bebê. Claro, lembrando, tá em altura, ter cuidado com esse bebê para ele não cair, ok? Um quarto item que eu acho importante é aqueles travesseiros anti-refluxo. Se você tá com um carrinho estilo Moisés, você só pode levantar a parte de trás que o bebê já vai ficar inclinadinho. Se você prefere colocar ele no berço ou em alguma superfície, que seja no sofá, na cama, por exemplo, você utiliza desse travesseiro anti-refluxo para garantir que se o leitinho voltar, ele não vai engasgar. Lembrando que o bebê ainda não consegue lateralizar a cabecinha, ok? Então, cuidado com isso. Converse com seu pediatra e peça uma dica para ele, ok? Um quinto item que eu utilizei bastante, mas foi depois que eu comecei a sair com a Aurora, são aqueles trocadores que você pode carregar na bolsa. Então, trocadores plásticos que você compra mesmo e você carrega. Eu tenho vários aqui em casa, se eu não me engano, eu tenho 3. E assim, um em cada bolsa eu colocava, porque às vezes eu saía, ela fazia cocô, ou tinha que fazer a troca mesmo da fralda. E dependendo do local que você tá, você não tem aquele aparador. E se tem, eu prefiro fazer uma higiene e colocar o meu trocador. Mas se não, tem aqueles papéis, que aqueles papéis rasgam também. Então eu preferia colocar o meu trocador para garantir que não dá nenhum problema para meu bebê. Eu achei isso muito legal. Uma dica bem interessante, você encontra esses trocadores baratos nas lojas de bebê. Um sexto item que eu classifiquei aqui são cadeiras de amamentação, mas não precisa ser cadeira cara, porque existem cadeiras de amamentação de todos os valores, né? Gente, a minha realidade, eu não comprei uma cadeira de amamentação. Eu utilizava essas cadeiras mais comuns, mas que me desse suporte de braço para conseguir amamentar a bebê. Isso é bem no começo,
para você se adaptar até a pega do bebê, até o bebê conseguir aprender a mamar, né? Até ele aprender a mamar, na verdade. E você aprender a dar de mamar, que não é uma coisa intuitiva, ok? Então, só para te dar apoio. Um outro item que junto com a cadeira vem é a almofada de amamentação. As almofadas de amamentação me salvaram muitas vezes, porque cansa o braço. Você não sabe quanto tempo aquele bebê vai ficar ali mamando, né? No começo é pouquinho, mas conforme vai passando, ele vai ficando mais tempo no peito e o braço vai cansando. Então, a almofada é muito importante para ela te dar um suporte, mas também não precisa ser uma almofada cara. A minha almofada, por exemplo, eu comprei na Shopee e me serve até hoje, porque às vezes eu não utilizava ela não só na amamentação, mas eu também utilizava ela para colocar a bebê no meio, então fazia como se fosse um ninho. Então tinha duas serventias, né? O oitavo item é bomba extratora de leite automática. Por quê? Porque você é preguiçosa? Não, porque é necessário mesmo. Quando a gente usa uma bomba extratora de leite manual, pensa que você vai ter que fazer aquele movimento várias vezes de sucção. E esse movimento vai cansar sua mão e muito possivelmente você não vai conseguir fazer a extração do leite com tanta eficiência como se fosse uma bomba automática. Então, por este motivo, eu recomendo que seja automática. Hoje no mercado temos bombas de vários preços. Com certeza você vai encontrar uma que caiba no seu bolso. E também tem a opção de alugar essas bombas. Eu não sei se na sua cidade tem, mas em algumas cidades você consegue encontrar esses lugares que alugam bombas extratoras de leite. Um nono item que eu coloquei aqui é aqueles tapetes para o bebê fazer o tummy time. Sabe, quando eu tenho que colocar o bebê de barriguinha para baixo e deixar ele tentar erguer para ele ganhar sustentação na cabecinha, no pescocinho. Eu acho interessante você ter um tapete para isso que não seja de pelinho, porque o pelinho pode ter bichinhos que às vezes a gente não enxerga, pode ter micro-organismos, ácaros. Então, ter um tapetinho próprio para o bebê fazer esse exercício. Um décimo item que eu coloquei, que eu achei muito necessário e que assim, conforme eu fui utilizando, eu vi ainda mais como ele facilita, é o sling. O sling, ele deixa o bebê mais acomodado, né? Porque ele vai estar no colinho da mãe, às vezes deixa ele calminho, então você consegue fazer as coisas e vai estar com as duas mãos livres, então você consegue lavar uma louça, organizar um pouquinho a casa com o bebê ali, fazer as coisas, claro, e também para carregar o bebê é mais cômodo, cansa menos os braços. Vou colocar alguns outros itens aqui que são importantes, tá bom? Então temos o 11º item é o berço. Por que eu não coloquei ele no começo? Porque se você quiser economizar nos primeiros meses, você não quiser comprar um berço, dá tempo. Porque você vai ter o apoio do carrinho de bebê Moisés, que, ok, vai suprir muito bem essa necessidade do berço. O berço, eu utilizei ele quando a Aurora completou mais de 3 meses, quando ela já podia lateralizar a cabecinha e começar a se movimentar mais. Aí eu utilizei o berço. Até então eu deixava ela no carrinho do meu lado, para eu sempre estar perto dela e olhando qualquer barulhinho dela, eu estar ali em cima. Para mim era mais fácil. Então, o berço, você pode sim esperar um pouquinho para comprar esse berço e escolher conforme vai decorando o quarto, conforme você vai montando as coisas, tá? Então, assim, calma com o berço, não precisa ser um desespero, ok? Mas isso realmente vai de uma família para outra. Tem famílias que já colocam o bebê no berço. Aqui em casa eu não trabalhei dessa forma. E um 12º item que eu coloquei aqui, que aí é uma questão sua, e eu confesso que eu utilizei mais esse do que o berço. É um berço portátil, que pode ser aqueles tipo chiqueirinho, que tem uma parte mais alta. A Aurora, por exemplo, ela utilizou muito esse.
Porque às vezes eu estava na cozinha, aí eu montava e deixava ela ali dormindo. Ou então, até mesmo no quartinho dela, no meu outro quartinho de apoio, eu colocava ele. Quando eu viajava, eu levava esse berço, porque aí ela podia dormir no mesmo ambientinho que ela está acostumada, né? E ela não ia estranhar. Embora mudasse o local onde ela dorme, ia ser o mesmo. Então eu sempre levava. Várias vezes esse berço viajou comigo. Então ia realmente uma mudança quando eu ia de uma cidade para outra. Por exemplo, eu ia dormir na casa da minha mãe, que é outra cidade, ou ia visitar uns outros parentes em outra cidade, o berço sempre ia comigo. Eu utilizei muito mais do que o berço. E hoje também a Aurora não utiliza berço, ela dorme com a gente, mas isso também é assunto para um outro vídeo. Mamãezinhas, esse era o recado que eu queria deixar para vocês sobre itens necessários para o enxoval, né, para a montagem dos móveis que você precisa para o seu bebê. Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer um parte 2, inclusive posso fazer um parte 2 dos itens desnecessários também. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Por hoje é só. Vou pedir de novo para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, deixem um like para mim e os seus comentários, por favor. Beijinhos da Tati.